sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal, nosso segundo vídeo, onde eu vou estar falando sobre o que é empreender. Quem é de fato um empreendedor? Então bora lá. Gente, primeira coisa, o empreendedor ele tem foco em ajudar. Então ele quer um produto ou um serviço que solucione o problema de uma pessoa. Por exemplo, já imaginou se o Steve Jobs ele não tivesse aquela ideia de trazer um computador para cada pessoa, tornar aquela coisa mais acessível, se fosse o computador só para as empresas grandes, como era antigamente? Então, o empreendedor, ele quer mudar as coisas, ele quer fazer algo diferente, ele quer empreender, ele quer ajudar a pessoa a solucionar o problema dela. Gente, o empreendedor, ele tem uma visão muito mais além do que a maioria das pessoas. Então, ele é uma pessoa sonhadora, ele gosta de ver, por exemplo, ele tem um produto, ele gosta de imaginar como seria no futuro as pessoas usando aquele produto, o que mudaria na vida das pessoas aquilo, entende? Então ele tem uma visão muito mais ampla do que a maioria das pessoas. Eu fiz aqui 5 pilares para vocês de o que é empreender, o que é um empreendedor. Então bora lá pro primeiro. Gente, o primeiro ponto é que o empreendedor, ele tem uma ampla visão de futuro, como eu tinha falado agora há pouco. Então ele gosta de imaginar como seriam as coisas de acordo com o que ele quer propor para o mundo. Ele quer mudar o mundo, ele quer ajudar as pessoas. Essa visão de futuro que o empreendedor tem é muito importante, tanto para o crescimento dele na empresa, quanto para a população, porque isso vai favorecer na hora que ele for fazer o planejamento, fazer o plano de ação. Então isso é uma coisa muito importante. Vamos para o ponto 2. Gente, vê só, o segundo ponto é o seguinte: como eu tinha falado anteriormente, não adianta você se considerar um empreendedor se você tem apenas a visão de futuro, se você apenas é sonhador, se você é apenas uma pessoa que sabe o que quer que aconteça no futuro com o seu produto e com o seu serviço. Se você não planejar, se você não tiver um plano de ação, isso tudo não vai passar do papel. Então, o empreendedor, além de ser sonhador, ele sabe muito bem planejar. Ele sabe pegar todas aquelas ideias dele, mesmo que sejam toda bagunçada, e colocar tudo no papel, para poder fazer um plano de ação para que aquilo se torne realidade, entende? Então, não fica algo só na mente dele. Ele gosta de transmitir aquilo para algum canto que fique fixo. Por exemplo, quantas ideias, quantas empresas não já surgiram por apenas uma anotação simples em, por exemplo, um guardanapo, em uma parede, em uma mão, entende? Então, é algo bastante importante, tanto para o crescimento da empresa, quanto para o mundo. Vamos para o ponto 3. Gente, o ponto 3 é relacionado à gerência. Por exemplo, o empreendedor, além dele ter a visão de futuro, além dele saber planejar, ele também tem que saber gerir. Ele tem que ter competências. Então, mesmo que ele não tenha aquelas competências e tenha o interesse em desenvolver, ele vai conseguir fazer isso. Porque é algo que ele se identifica, entende? Então, assim, além dele ter todos esses 3 pilares, ele precisa saber gerir. Ele precisa saber... Porque ele vai ser o cara que vai estar ali à frente do negócio, né? Ele que vai botar o seu sonho pra frente. Ele que vai impulsionar as pessoas a ajudarem. Então, esse é um ponto muito importante. Esse terceiro ponto pode ser chamado de competência, porque ele vai aprimorar várias competências, não apenas a de gerir, mas também a de criar, de planejar, a de executar. Então, gente, esse ponto terceiro, não vou chamar ele de gerência, vou chamar ele de competência, porque ele vai unir várias habilidades do empreendedor, dentre elas, gerir, organizar, planejar, executar. Então, o empreendedor, ele não tem apenas algumas habilidades, ele tem que ter um conjunto delas. E mesmo que ele não seja bom em algumas, ele tem que estar cada vez mais aperfeiçoando, porque foi ele que colocou a empresa para frente. Então, tudo que ele falar, tudo que ele fizer, vai sair como resultado na empresa. Então, bora para o ponto 4. Gente, o quarto ponto é coragem. Então, o empreendedor, ele precisa ter a coragem para poder começar o negócio. Ele precisa ter a coragem para poder colocar os seus planos em ação. Não adianta ter só o plano no papel e na mente. Ele precisa executá-los. E para isso ele precisa de coragem. Mas por que coragem? Coragem porque ele vai colocar em risco tanto dinheiro quanto tempo. E até algumas pessoas que vão estar lá apoiando ele, né? Então, ele precisa de coragem para que o seu negócio seja alavancado. E o último ponto, que é o quinto ponto, é resiliência.
Não adianta o empreendedor ter tudo isso se ele não tiver persistência, porque de cara ele vai levar muito não, e se ele desistir no primeiro, no segundo ou no terceiro, isso não vai evoluir, não vai chegar para frente. A gente tem de exemplo grandes empresas como a Apple, a Facebook, que tomaram vários nãos na frente para poder chegar onde elas estão. Então, é algo que necessita de persistência. Você precisa ter um foco, você precisa seguir o seu objetivo. Então, esses foram os 5 pontos que eu separei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha agregado na vida de vocês, que tenha trazido um pouco mais de conhecimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E quem não viu o nosso primeiro vídeo no canal, vão lá, vou deixar aqui o link na descrição também. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu!